maior erro que você comete antes de tomar uma decisão, ele acontece antes mesmo de tu pensar em tomar aquela decisão. E o mais curioso é que tu acha que tá sendo racional com aquilo, quando na verdade o teu próprio cérebro já escolheu a resposta antes mesmo de tu pensar naquilo. E um fato ainda mais curioso é que o teu cérebro ele não busca por felicidade, ele busca por aquilo que é conhecido pra ti. E esse talvez seja o maior dos teus problemas. Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. O primeiro ponto super relevante que a gente tem aqui é que o nosso cérebro ele não procura verdades. E depois que eu entendi esse ponto em específico, eu percebi diversos aspectos meus onde eu era enviesada por conta dessa característica do nosso cérebro. Porque o que ele quer? Ele quer continuar acreditando no que ele já acredita hoje. Então é isso que ele vai procurar. Então o que acontece? Atualmente ela vai filtrar informações e estímulos para que elas façam sentido com as tuas crenças atuais. Então ele tá sempre tentando confirmar, afirmar que essas crenças são verdadeiras. E com base nisso, ele vai estar filtrando todas as mensagens que chegam pra ti até o teu cérebro. Então, por exemplo, vamos dizer que tu começa com um pensamento de eu não consigo terminar nada, eu não sou capaz, e esse tipo de pensamento mais depreciativo na tua cabeça. Automaticamente, o teu cérebro, ele começa a pegar informações que se encaixem nessa característica que tu criou na tua cabeça, que tu é assim, nessa tua crença. Então, ele vai filtrar toda a informação, toda a mensagem que tem e vai te dar só aquelas vezes em que tu não conseguiu, em que tu não foi pra academia, em que tu não conseguiu terminar um projeto, ou naquele curso de inglês que tu abandonou. Então, ele tá só focando em todas as coisas ruins que tu fez. Porque essas coisas ruins, elas vão estar afirmando, então elas vão estar fazendo tu acreditar cada vez mais naquela crença que tu tinha. E assim, ele se esquece de todas as vezes que tu conseguiu fazer alguma coisa. Então, ele não lembra do curso que tu já tinha terminado uma outra vez, de um livro que tu terminou, do como tu tá indo fazer tua corrida todos os dias, por exemplo. Ele pega só pontos específicos de ti que ele sabe que vai te afetar e vai fazer com que tu acredite cada vez mais naquilo. Então ele tá sempre filtrando as informações e isso é muito difícil pra gente, porque às vezes a gente deixa de ver as coisas boas que a gente fez pra nós mesmos e não percebe que existe, às vezes até, mais coisas boas do que ruins. Porque o nosso cérebro está sempre procurando por isso, a confirmar uma crença que a gente tem. Então, se a gente tem uma crença muito ruim sobre a gente vai estar sempre buscando essas falsas evidências. Não falsas, porque talvez realmente tu tenha feito aquilo. Só que, às vezes, tem um motivo por trás. Então, por isso que é muito importante a gente parar e analisar, talvez, um pouquinho mais a fundo o que aconteceu para eu ter desistido? O que aconteceu para eu não ter conseguido ir na academia, sei lá, uma semana inteira? E começar a escrever sobre os pontos que a gente fez, que a gente conseguiu, que a gente se sente orgulhoso de nós mesmos. Para mostrar quando isso acontece que, opa, eu tenho aqui como refutar. Olha aqui como eu fiz isso. Olha aqui como que eu terminei aquilo. Então, tá vendo como é importante a gente ter trabalhar mais ativamente, sabe? Eu acho que isso é muito difícil. Eu tenho uma dificuldade de ter esses pontos ainda, mas eu tô tentando ao máximo criar esse hábito de contemplação, assim dizer, das ações que eu tenho, dos objetivos que eu já atingi, que eu nem sabia que eu ia atingir, porque a gente sempre tá deixando as coisas assim como se não fossem nada. Mas tem muita coisa que a gente faz que é muito boa. E aqui nesse momento é muito legal a gente relembrá-las. Mas voltando aqui então, porque a gente tava falando mais específico, tu tá vendo que basicamente a tua identidade, ela vai controlar de certa forma as tuas decisões. Porque o que acontece? Primeiro tu vai acreditar em algo. Depois tu vai acabar agindo com base naquilo que tu acredita. E cada vez mais que tu age, mais as tuas ações vão reforçar aquilo que tu acredita. Então tu tá basicamente num ciclo destrutivo. Então vamos pensar, eu sou desorganizada. Então porque eu sou desorganizada, eu não vou começar nada, porque eu não vou conseguir. Só que aí tu automaticamente não vai conseguir porque tu não tá nem tentando. E se tu não tá tentando e não vai fazer, tu tá agindo dessa forma pra reforçar a identidade que tu criou de que tu é desorganizada. E assim, às vezes tu sabe que tu precisa parar com isso, mas tu não consegue. Porque o teu cérebro, ele não busca pela felicidade, ele busca pelo que é conhecido. E esse ciclo, ele é muito conhecido pra ti. E é muito difícil a gente quebrar ele, mas a gente tem que tentar
com microações, pequenas mudanças que vão fazer a diferença no final. Mais na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre a prática para vocês, mas já é legal a gente ir entrando com esse conteúdo na cabeça porque ele faz mudar de vida completamente. Mas tá, agora vamos imaginar que tu conseguiu vencer esse primeiro obstáculo e a gente vai pro segundo, que é um pouquinho mais silencioso que esse. Então vamos dizer que tu conseguiu escolher algo e começou a criar algo que é realmente bom pra ti e que faça sentido com a identidade que tu quer criar na tua vida. Só que aí, do nada, chega uma oportunidade muito melhor pra ti. Às vezes, por mais que essa oportunidade seja melhor, o teu cérebro, ele começa a acreditar que talvez não faça tanto sentido. Porque e se der errado? E se não sei o quê? E se? E ele vai querendo ficar no que ele já conhece. Porque se ele perder isso que ele já conhece, vai doer muito mais do que se ele conseguir aquela outra opção. E isso é muito engraçado. A gente pode até parar pra pensar num ponto bem fácil, assim, de analisar. Imagina que tu perdeu 50 reais e depois tu foi lá e ganhou 100. Tu ainda vai sentir a dor de perder 50 de forma mais forte do que tu ter ficado alegre de ter ganhado os 100 reais. Porque é desproporcional essa relação entre perder e ganhar. Às vezes, pra gente sentir a dor, não sentir tanto a dor da perda, a gente precisa ganhar muito mais. Então, por exemplo, se eu perdi 50 reais, talvez para eu ficar feliz de que eu perdi 50 reais e ganhei um outro valor, eu tenho que ter um valor muito acima do que o normal, como, sei lá, 200 reais, 500 reais. Sabe que é um valor um pouco desproporcional? E essa dor da perda, ela é tão forte que ela afeta até quando a gente vai gerar uma mudança em nós mesmos. Porque mudar significa tu perder algo que tu já tem, uma identidade que tu já tem. Então isso dói, isso é difícil porque é aquilo que tu já conhece. Então, como assim? Por mais que eu saiba que aquilo talvez não faça mais sentido, que não seja tão bom, ele ainda tá ali, ainda é um pouquinho familiar e, sabe, é um lugar de conforto. Então aquilo vai doer demais pra tu mudar, porque a gente tem uma aversão à perda muito grande. E o que acontece também é que muitas vezes a gente não quer o desconhecido, o que é novo. Porque o que é novo, ele não é familiar, ele não é confortável pra gente. Só que o problema é que pra tu mudar de vida, tu precisa passar pela fase do desconforto, porque essa fase, ela é curta, tu só precisa persistir nela, até que aquele desconforto do novo vai se tornar um familiar, porque tu vai conhecer aquilo mais. Só que pra isso tu vai ter que continuar fazendo. É que nem tu começar a ir na academia, de início é tudo muito desconfortável, porque tu não conhece nada dali, tu não sabe nem fazer um exercício, faz tudo errado, aí tu vê aquele monte de gente bombada no teu meio, e tu fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? E só que se tu continuar, tu vai conseguir se adaptar. Um exemplo meu, quando eu fui, eu e o Vitor, que é o meu noivo, a gente foi viajar pra Nova Zelândia pra fazer um curso de inglês. E chegando lá, assim, foi uma coisa extremamente diferente pra mim, porque eu nunca tinha saído daqui do meu cantinho, perto dos meus pais, enfim, do Brasil. E aí, quando a gente chegou lá, era uma língua totalmente diferente, era uma cidade totalmente diferente, então os cheiros eram diferentes, tudo era diferente. E o pior, eu precisava falar inglês ainda, e eu não tinha um inglês, assim, super top. Então, foi um desconforto muito grande, mas com o tempo em que a gente permaneceu lá, aquilo tudo foi se tornando mais fácil, foi se tornando mais familiar. E hoje, pra mim, eu já sinto falta daquele lugar que a gente estava, porque era um lugar gostoso. Falar inglês se tornou um pouco mais simples. Nem todo dia era simples, mas se eu tava na sala de aula, eu já conseguia falar mais com os outros colegas, já conseguia ter uma comunicação. Porque eu permaneci e fui tentando. Imagina se eu não tivesse tentado e ficasse trancado dentro de casa. O que teria acontecido? Teria perdido experiências incríveis e é exatamente isso que acontece. Às vezes a gente perde experiências incríveis na nossa vida porque a gente tem medo do novo. E medo de entrar numa oportunidade melhor e perder o que a gente já conhece aqui embaixo. Só que a vida não é assim, a gente precisa saber a hora certa de mudar, de trocar, eu vou dar um exemplo de carro, mas não é bem isso que eu quero dizer, mas, sabe, trocar o ambiente, trocar
o lugar que tu tá, a decisão que tu tá tomando, o que precisa mudar na tua vida. E eu vou dizer pra vocês que esse tipo de pensamento, ele se aplica tanto a decisões banais, como começar um novo esporte, aprender uma nova língua, até a decisões mais sérias, como, eu preciso mudar de emprego porque esse emprego eu não tô feliz. Eu tô infeliz todos os dias. Às vezes a gente acha que por ter o desconforto do início, aquela decisão é errada, porque a gente tem essa tendência de achar que para tomar uma decisão a gente tem que ter a certeza absoluta de que aquilo é certo. Se eu tenho certeza que eu tenho que seguir por esse caminho. Só que a vida real não funciona assim. A gente nunca vai ter certeza, porque a certeza ela só vai vir depois da ação. A certeza, a clareza, ela vai vir depois que tu age e que tu começa a entender aquilo mais a fundo. E assim, de grande parte, esse desconforto inicial que chega é porque é novo, porque não é familiar pra ti ainda. Pode ter certeza de que depois de, 2 semanas aquilo já vai mudar e tu vai se sentir um pouco mais familiarizada com aquilo. Então, um grande insight desse vídeo é que a partir de agora, o jeito certo de tomar uma decisão, ele não vai ser daquele jeito óbvio, com aquela pergunta óbvia que a gente sempre conhece e que ela mais atrapalha do que ajuda, que é: essa decisão vai dar certo? Isso tá ultrapassado aqui pra gente e a partir de agora a gente vai começar com uma nova pergunta, que ela é bem assim, ó: se der errado, eu vou sobreviver? E por que que essa é a pergunta? Porque se der errado e tu sobreviver, tu vai ter tanta informação vinda daquilo ali, tanta informação que vai ser suficiente pra ti, pra que tu gere uma nova ação com base naquilo. E assim, quanto mais tu faz isso, mais fácil tu vai ter a possibilidade de chegar em uma solução realmente boa. Porque quanto mais tu testa e tu vê que não funciona, mas tu consegue testar novamente, tu vai chegando cada vez mais perto da melhor solução. Porque tu já testou várias vezes, tu sabe o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Tu tem maiores opções para trabalhar ali. Assim, não vai existir um Big Bang na tua vida que vai mudar tudo. Tu vai precisar indo de pouquinho em pouquinho, com pequenas mudanças e aprendendo com essas mudanças. Então, cada pequena decisão que tu toma dessa forma, tu vai começar a aumentar o teu próprio repertório para tomar uma boa decisão. E tu vai entender os aspectos necessários para tomar uma boa decisão. Então, tu vai começar pequeno, com coisa pequena. Que nem, será que eu começo uma academia? Isso é uma decisão muito boba. E, assim, se tu ir na academia e, dá tudo errado, tu vai continuar sobrevivendo? Vai! Então, o que tu vai aprender com aquilo? Aquela academia talvez não seja muito boa, vou tentar outra. Tá, não deu certo também. Então, talvez eu goste de outra coisa, um crossfit. E daí tu vai conseguindo chegar na melhor solução que se encaixe na tua vida. Então, assim, o nosso ponto-chave aqui é tu conseguir ir atrás de erros pequenos. Isso é o maior ponto que a gente tem que lembrar de todo o vídeo e que a gente tem que saber colocar na nossa vida. Errar não é ruim, mas é tu saber errar. Então, quando tu lida com erros pequenos, que são aqueles que te ensinam, e não aqueles erros terminais que eles vão te destruir por completo, tu vai conseguir se adaptar cada vez mais na tua vida. Por isso que é tão importante a gente focar nesses erros em específicos, nesses erros pequenos. Quando a gente vai pro erro destrutivo, claro que não tem volta, não tem mais o que tu fazer. Por isso que é importante a gente ter essa pergunta de eu vou sobreviver? Portanto, o maior erro que a gente tá olhando aqui ao tomar uma decisão não é tu escolher errado, é tu deixar que 2 vieses escolham por ti. O primeiro viés, que é o viés da confirmação, onde tu vai procurar evidências que continuem afirmando essa crença que tu tem, o que tu já acredita. E o segundo é de a aversão à perda, onde tu vai começar a achar que qualquer mudança ela é muito mais perigosa do que ela realmente é na vida real. Às vezes, quando esses dois estão trabalhando juntos, a gente acha que tá sendo muito racional, que tudo tá fazendo muito sentido. Só que, na verdade, ele tá te mantendo preso numa identidade que tu já conhece e que às vezes não é boa pra ti, e preso no que é confortável pra ti, no que tu, de novo, já conhece, já é familiarizado. E é exatamente por isso que a saída, ela não é tu buscar por mais certeza, mas tu começar a tomar pequenas decisões na tua vida onde tu tenha pouco a perder e muito a aprender se der errado. Então, as tuas ações agora, elas vão ser baseadas em tu começar a construir a tua nova evidência
e não continuar afirmando a crença, a identidade que tu acredita hoje. Assim vai começar a tua grande mudança na vida. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.